Cobri aquele homem de um tesão incontrolável, depois me mudei de hotel, leviana como sempre. Rasguei sem ler as cartas, eu não me importo com o sofrimento de ninguém. Dias atrás passou por mim, fiz que não vi. Uma preguiça de explicar a vida, difícil de resumir. Foi impossível e me afastei para sempre de sua cama. Temos nossas diferenças, eu lhe disse uma manhã. Difícil se acostumar a conviver com alguém que usa pijama e fica olhando pra gente, com cara de galã. Bom, gente, vamos começar hoje. Deixa eu parar aqui. Quando o pessoal for chegando, a gente vai marcando mais presença. Deixa eu dizer mais um bom dia, né? E hoje a gente vai ver, agora que a gente já viu, já temos bagagem, tudo bem, tudo bem, vamos lá. Vocês têm bagagem em Java, em Python, tem uma mochilazinha uma mochila boa em C++, e uma bolsa de mão em Scala. Eu admito que Scala está faltando mais coisas para a gente se sentir confortável dizer que temos bagagem em Scala. Mas já começamos a aprender alguma coisa lá e já vimos algumas diferenças, né? Então a gente vai ver, agora que temos bagagem em várias linguagens, a teoria, né, do curso. Os slides foram feitos inicialmente por um livro, depois a Analisa adaptou, depois eu adaptei, então pelo menos mantive como estou pegando coisas de Analisa, eu estou indo. Não vi nenhum pedido. Uma coisa que pode acontecer, deixa eu mandar de novo lá no Cigar o link, porque numa notícia que eu mandei ontem, eu mandei o link errado. Acho que é isso que pode estar acontecendo. Deixa eu mandar o link certo. Chegou. Aí depois eu corrigi, mandei o link certo, mas aí não sei como ficou para vocês, né? Então estou mandando de novo o link. E sem querer eu copiei o convite de quinta-feira em vez do kit. Do convite de segunda. Cliquei na caixinha errada no Google Agenda na hora que eu fiz lá, mandei a notícia, mas depois mandei em seguida, mas pode ter essa confusão, né? Bom. Vamos falar um pouquinho das linguagens de programação, né? No começo de tudo, a programação mesmo era feita com circuito. Pronto, acho que agora vai dar certo. O pessoal vai chegar ainda. Acho que talvez, não sei se vocês têm um grupo de chat ou do Facebook, avisa lá. Oi, Marta. Desculpa o link errado. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Foi o link errado que eu mandei, que para você se atrasar? Também, é que eu estava pegando meu café. Ok. Presença marcada agora. Obrigada. Vamos nós. Então, no começo de tudo, né, a gente tinha programação, na verdade, organizando circuitos lógicos, né? Todo mundo, acho que, não sei, imagino que boa parte você já deve ter visto, não a totalidade, já deve ter visto aquele filme, O Jogo da Imitação, né? Em que você tem os pioneiros da computação, né? Turing, principalmente, é um dos principais ali. Né? Turing, Kruskal, né? E.J. Good. Todos aqueles pessoal ali não só são pioneiros, como também contribuíram depois para muita coisa na computação. Não sei o que acontece com esse Google Meet. Se você estava com o link certo e ele não estava deixando você entrar, não me pergunte. Eu sei que ele só funciona comigo quando eu uso o Chrome. Quando eu vou para o Firefox, ele me mata. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, se você estiver em imitação, sabe que é a promoção para o circuito.
Obviamente, ninguém quer ficar programando nesse tipo de situação. Então, com o tempo, se criou-se um pequeno conjunto de instruções que a gente executa as ações mais basiquinhas, né? Oi, Elielton, bom dia. Tá? E era exclusivo para aquele computador, era a linguagem daquela máquina, né? Então, por isso tem uma linguagem de máquina ou baixo nível. Alguns exemplos, né? Cada família de processador tem suas linguagens assembly. Hoje tem várias instruções comuns, mas se você pegar um processador AMD, um processador Intel, você vai ver que eles têm instruções específicas daquele processador. Embora várias instruções sejam comuns, razão pela qual a gente consegue compilar o código independente de qual seja a fábrica do processador, nós também podemos otimizar o código especificamente para um processador dessas famílias, né? Especialmente quando se trata de multimídia, tem instruções bem diferentes. Muito pouco mesmo, mas vocês já viram, né? Eu acho que hacks bota vocês para fazer isso. Acontece o seguinte, no começo, né, as coisas começaram a ficar avançadas, o pessoal em especial, né, um búlgaro, que quem está pagando o instrutor da Zoom viu comigo, quem está pagando o instrutor da 2 vai conhecer ainda mais. Esse búlgaro aqui, Dijkstra, e ele decidiu que estava muito complicado assim, então ele decidiu fazer o compilador. Depois decidiu fazer o sistema operacional para tornar a vida de todo mundo mais amigável, né? Então, o que acontece? Obviamente, o computador não podia fazer muita coisa naquela época, mas com a linguagem tão travada assim, mesmo que o computador avançasse, a produtividade ficava retida. Por quê? Porque qualquer operação que você quisesse fazer, você tinha que trazer uma linguagem complexa. E, ao mesmo tempo, treinar alguém para fazer isso era complicado. Então, disseminação, ou seja, divulgação dessa linguagem, para ter mais programadores, era impossível. Mas também, no começo, não tinha todo computador assim. É assim, né? No começo, as calculadoras, o computador era uma calculadora, né? E tinha outros calculadores que o pessoal sabia usar, né? Como a Smartchan, né? Então, esse rapaz, o Dijkstra, decidiu fazer as linguagens de alto nível, que não fossem específicas para o computador, mas aí você tinha um programa para cada computador que traduzia dessa linguagem, criando um código executável que era feito naquela máquina. Mas aí a gente começou a ter poder de expressão e começou a ficar mais fácil treinar as pessoas. Né? Então, algumas coisas para se construir uma linguagem. Você precisa definir os símbolos que podem ser utilizados. Né? Ah, eu vou permitir o arroba como caractere de uma variável? Não, o arroba vai ser um operador? Não, o arroba é um caractere especial, não pode ser servir nem como nome de variável, nem como operador. Como deve ser combinadas as regras? Como é que é o nome de uma variável? Ela tem que começar com uma letra, seguindo tantas vezes, mas não pode começar com um número. Então, vocês têm que definir que tipo de caractere você vai permitir que sejam utilizados e a forma com que eles podem ser utilizados para produzir um programa válido. Ou seja, se eu vou começar um programa, vai ter um laço-alinhado. Qual é a sintaxe? Como é que vai ser o padrão de escrita de um laço-alinhado? Ele vai ser regulado só por tabulação? Vai ter um marcador de chaves? Vai ter um begin? Vai ter um end? Tá? Essas situações são pensadas nesse momento em que está definindo o compilador. Tá? A gente conhece, vocês têm a bagagem pessoal, Java, que herdou toda a sintaxe, ou boa parte da sintaxe, ela puxou de C++. Né? Python é um pouco diferente. Mas a gente já viu, por exemplo, Scala, que é um pouquinho mais. E hoje a gente vai ver mais algumas, só para entender o que as coisas são diferentes do que a gente está acostumado. Algo que é importante é que nas linguagens de programação, diferentes das linguagens faladas, as linguagens faladas você tem os símbolos específicos de cada cultura, de cada linguagem. As linguagens de programação também, mas todas têm por objetivo traduzir o mesmo conjunto de ideias para a mesma máquina. A forma de tradução, a forma de programação pode diferir.
mas queremos traduzir conceitos do mundo real para o computador. E nesse sentido, elas se tornam mais simples de se entender, mas ainda assim, não estranhe se vocês acharem uma linguagem cuja sintaxe seja muito diferente. Eu vou parar aqui e compartilhar uma aba com vocês. Pronto, a gente viu, né, o Quicksort com o Instituto de Dados 1, não é isso? Ou semestre passado ou esse semestre a gente viu isso. Né, que foi esse pseudocódigo que está carregando aqui para vocês. Aqui é uma página do site Rosetta Code, né? E eles têm, por exemplo, como vantagem mostrar o código que eles têm lá em várias linguagens diferentes. Por exemplo, esse código em C++ está aqui, ó. Um pouco mais complicado, mas aqui está falando de forma genérica, né? Uma outra versão, isso aqui eu acho mais simples de entender. Bom, quer ver esse programa em C#? Cadê? Deixa eu ir aqui no índice que é mais fácil. Em C#. Public Class Quicksort, o VLT é do tipo incompatible, o int 32-bit, tal. Aí tá aqui o Quicksort. Vocês podem estar confundindo, mas observe, quando eu declarar uma variável e botar var. Isso. Mas o resto é muito parecido com o C++. Private, alinhamento com chaves, o for, se eu destacar aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar mais legível para vocês. Opa. Tá aqui o for. Observe, a mesma sintaxe do for que vocês estão acostumados em Java. Ou em C++ também. A diferença é que em vez de int, eu estou vendo uma tipagem mais dinâmica com o var aqui. Tá vendo? Então, tem uma sintaxe parecida. Em compensação, se eu for para uma outra linguagem, vamos para a famosa Go. Observa aqui que já tem algumas coisas diferentes. Em primeiro lugar, ele não trabalha com igualdade. Ele definiu que com o símbolo operador de atribuição dele é 2 pontos igual. Algumas coisas são parecidas, né? Formato println. Mas outras var. Aqui tem switch case. Ela está bem parecido com o que vocês estão acostumados. Mas eu sei que tem algumas aqui que não são tão... Cadê small talk? Não tem small talk? Tudo bem, deve ter ADA. Tem. Olha aqui, ADA. As palavras-chave mudam. A definição do que é uma variável, de como você pode começar a variar, dos tipos básicos, a atribuição. Observa aqui, não está usando chaves para demarcar os limites, está usando duas palavras-chave, begin e end. Tá certo? Então, essas situações diferem de linguagem para linguagem. E algumas, quando você está tem uma sintaxe muito diferente do que você está acostumado, podem incomodar um pouco, né? Ou assustar um pouco. Parecer mais difícil, mas muitas vezes é questão de costume, né? É se habituar com essa nova sintaxe. Tá bom? De um jeito ou de outro, estudar mais de uma linguagem é importante primeiro, para se entender melhor em programação. Tá bom? Eu apertei permitir. Alguém entrou, eu fui apertar permitir, antes de dar o clique, eu dei o clique e sumiu. Não sei. Depois nem confirmar que deu o clique, mas vamos mais. Outra coisa é as linguagens evoluem, né? Hoje em dia a gente tem... Uma coisa importante é que toda linguagem que está no topo, pode ter certeza, ela é odiada.
Não é que ela é odiada, todo mundo cai matando em cima dela. A razão desse comportamento é simples. Como todo mundo tem que trabalhar, para ser mais popular, todo mundo tem que trabalhar com ela, então e você fica mais tempo com ela, os defeitos dela se tornam mais salientes. Tá? É como um relacionamento de longo termo. Né? O excesso de intimidade começa a incomodar. Você começa a ver mais os defeitos das pessoas do que você via no começo do namoro. No começo do namoro, ah, ele é o céu, ela é o paraíso, coisa toda. Quando a coisa fica muito íntima, né? Especialmente quem casou sabe, depois de 2 anos, as máscaras já caíram. Né? A pessoa não vai se embelezar tanto como se fosse contra a namorada, estão vendo na mesma casa. Não vai ter tanta história engraçada, por que não? Porque você tem um conjunto limitado de histórias e uma boa quantidade de dias muito maior pela frente. Então chega o ponto que você começa a repetir historinha, não tem mais graça. Isso não é excesso de intimidade. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, ou seja um péssimo par. A questão é que no começo da relação tudo é baseado porque é novidade e empolga, né? Depois você tem que descobrir por que você quer ficar naquela linguagem. Né? Então, é normal a gente olhar outras linguagens para entender as futuras evoluções das atuais. Eu trouxe a escala para vocês porque o paradigma funcional é uma possível evolução muito assinalada no futuro próximo. Podemos ver novos projetos de linguagem, quem for pagar análise de dados vai ver lá. R, que é uma linguagem bem diferente, próxima do funcional, mas ela é muito diferente porque as pessoas e o trabalho que é destinado a fazer nela é um trabalho totalmente orientado à estatística. Então tem outra história. HTML, né? Usado para fazer página web. E hoje em dia, né, as pessoas querem usar HTML, XML. XML até que vai, mas HTML para fazer interface gráfica. Possível, fica até muito legal no celular, essas interfaces baseadas em HTML. Mas você tem um problema. A linguagem não foi feita para esse tipo de comportamento. Então você acaba criando a linguagem é criada com um propósito, e quando ela excede esse propósito, não significa que seja ruim, mas você sabe que talvez seja pedindo mais do que seja adequado para aquela linguagem. Então, é um debate forte de como é que se faz um novo interface gráfica, já que precisa ser de algo leve e fácil de projetar como as HTMLs, mas que possa confiabilidade que grandes volumes de dados ou grandes processamentos, como as guias das linguagens. Então, são discussões que tem pela frente. Né? E qual é o papel dela no desenvolvimento de software? Em primeiro lugar, tem que lembrar quem é o senhor, quem é o servo, né? A ideia da LP é tornar o trabalho mais produtivo. De que forma? Facilitar a tradução da especificação em código, tornar mais fácil manutenção daquele código e a evolução dele no tempo. Então você tem padrões de qualidade, tá certo? Isso no conjunto de desenvolvimento de software. Tem linguagens que são criadas pura e simplesmente para diversão. Né? Deixa eu botar aqui um exemplo. Deixa eu achar aqui uma. Ok, tem outras que além do exemplo que eu vou mostrar. Você tem linguagens baseadas. Tiraram um exemplo daqui, que droga. Estava procurando uma página que tinha um exemplozinho da linguagem de programação Mu, né? Aí você tinha essas situações em que você tem linguagem de programação cujo objetivo não é a produtividade, mas a diversão. Ou, dá um exemplo aqui.
Essa eu não acho tão divertida, mas alguém achou que era divertida, então vou compartilhar com vocês. Essa linguagem é Malbold. Em português, esse nome quer dizer como se fosse Malebolgia, que é o nome de um demônio, né? E essa linha que eu estou destacando aqui, deixa eu até aumentar o zoom novamente. Vocês estão lendo essa linha aqui, marcada de azul? Ela é Hello World. Você faz, coloca isso no seu programa, compila e executa, ele vai imprimir Hello World. Ela é tão feita para ser tão complicada que, na verdade, o pessoal faz IA para você programar nela. Fazer programas simples. E mesmo assim não tem garantia que o programa vai rodar no fim. Tá? Mas eu não gosto para diversão. A gente está falando agora, por um momento, vamos falar de linguagem cujo objetivo é tornar efetivo o seu trabalho. Né? Então, nesse sentido, a gente vai falar de confiabilidade, manutenibilidade e eficiência. Confiabilidade adequada ao funcionamento da especificação funcional do seu software que você está desenvolvendo. Não confundir com programação funcional. Garantir segurança contra erros. Integridade dos dados manipulados pelo software. Por exemplo, vocês que tiveram que fazer uns trabalhos em C++, comparados com Java, vocês se sentem mais... Fazer um laço simples, não precisa ser nada complicado. Você acha que C++ é mais confiável, ou seja, é mais resistente a vocês escreverem bugs, ou ele é menos confiável que Java? Aqui não tem coisa boa ou ruim, a gente está estudando menos confiável. Que tipo de você esbarra nele que você não esbarra em Java, por exemplo? Assim, você acha mais confiável. Vou dar alguns exemplos. Não, você pode ter até um debug, você pode... Não, se você tiver, por exemplo, no Eclipse, ele avisa que tem uns erros lá no código, tá? Essa questão de identificação de sintaxe também é da ideia, tá certo? Mas eu vou dizer algo que aí sim eu entendo menos confiável. Ele não te avisa quando você estoura um array, por exemplo. Ele não lhe dá uma mensagem específica. É uma mensagem bem genérica. Nesse sentido, eu acho ele menos confiável. Java dá exception out of bound index, erro. Isso é uma mensagem de erro e comunica o tipo de erro que aconteceu. E aí você pode corrigir esse erro. Tá certo? Mas você tem as ferramentas que verificam os erros dos programas de boa. Manutenção, facilidade de alterar o software. Por quê? Porque especificação do projeto, alteração do ambiente. Em que sentido? A gente estava com essa aplicação, estava evoluindo assim, agora eu quero acrescentar essa funcionalidade. Novas demandas dos usuários, novos ciclos de evolução do seu software. E aí, essa manutenção, algumas linguagens são melhores que outras. Python tem um comportamento que eu acho um pouco melhor que Java, né? Para você fazer isso, mas não dá para usar Python sempre. C++ você pode ter menos confiabilidade na questão de possíveis erros, os ponteiros até uma fonte a mais que você tem ali, mas ele tem algo que eu não tive chance de mostrar lá, que são os templates. E os templates lhe permitem fazer metaprogramming, ou seja, criar códigos que podem, em tempo de execução, criar um novo código, uma nova funcionalidade para ele, quando necessário, se expandir para lá, e depois, quando não é mais necessário, abandoná-lo. Então, você tem talvez uma mantabilidade diferenciada em C++, embora não seja igual. Há uma controvérsia aqui. O que, é que você quer manter? Né? Inserir novas funcionalidades, C++ é interessante,
Mas remover bugs ele dá mais trabalho. E Java, por exemplo. Python já entendo mais interessante na intenção. Tá certo? Linguagens que permitem alocação dinâmica. Não permitem. Outra questão é eficiência. A gente viu que C++ é mais rápido que Java, que é mais rápido que Python, né? Scala compila para Java, então tem um empate aí de velocidade. Mas tem uma questão de espaço de memória utilizado, não é mesmo? O Go costuma custar um pouco mais de memória que Java, por exemplo. Mas é uma questão. Coletor de lixo. Então, a eficiência tem toda uma questão. Aqui tem o exemplo de Fortran, que é uma linguagem que hoje é usada mais em processamentos numéricos. Não se engane, Fortran ainda é uma linguagem bem forte, bem eficiente, mas ela não permite uso de recursão. Curiosamente, que a gente torna ela muito interessante se você estiver programando uma GPU. As GPUs, elas não têm recursão, então em Fortran você encontra muitos tutoriais de como você vai programar sem usar recursão e ainda assim fazendo tarefas que podiam ser recursivas. Então você tem que ter sua pilha de recursão, implementar sua própria pilha, mas você tem algumas coisas que é feita melhor ali. Tá? E aí você já está vendo isso aqui, participando do software. Especificação de requisitos, quando você conversa com o usuário, estuda as situações onde o software vai ser aplicado, o projeto do software, a implementação, validação, garantir que seu software está bem funcional, não está com erro suficiente para impedir, ou totalmente livre de bugs. E depois manutenção e expansão do seu software. Então, a gente não deve discutir qual linguagem de programação a gente vai usar no nosso projeto? Perdoe, ele não sabe o que está falando. Essa é uma piadinha, mas porque tem algo, um comportamento dos programadores e a gente tem que tomar um cuidado, né? Que é o seguinte, eu vou resumir numa metáfora aqui. Para marceneiro, todo problema é prego. Vocês entenderam o que essa frase quer dizer? Para um pianista, todo problema é partitura. Para alguém que só sabe programar Java, só vai querer usar Java. Pode até ser, Gê. Então, uma cultura que as pessoas caem, nós caímos com frequência, é que nós escolhemos a ferramenta com base no que nós sabemos. E é bem, na verdade, poucos programadores se interessam em saber mais de duas linguagens. Eles às vezes querem saber a linguagem da moda, ou sabem várias linguagens, mas não querem saber com profundidade. E aí você tem uma complicaçãozinha nisso. Então, quanto mais ferramentas diferentes vocês dominarem, mais fácil será se discutir seus projetos. Porque a necessidade do projeto ultrapassa a capacidade do programador. E nesse sentido, ultrapassa o sentido de que o programador não pode ficar preso. Por exemplo, e as coisas dependem da área de atuação nesse sentido. Por exemplo, o Jean falou de jogos como LoL. Em jogos, as três linguagens que vocês precisam saber, no mínimo, são essas aqui: Python, Go e C++. Isso não quer dizer que não se possam ver jogos em Java. Pode. Tem até alguns engines que trabalham com Java. Mas a indústria como um todo precisa resolver seus problemas com essas três linguagens. Sim, às vezes eu não sei, depende da dinâmica do jogo, das regras do jogo. Um jogo, a vantagem que o pessoal quer em C++, eu vou explicar, é exatamente várias atualizações por segundo que lhe permite um bom frame rate, né? Dito isso, então por que as pessoas usam Python e Lua que são muito mais lentas que Java?
Bom, por um motivo. Você faz digamos assim, uma especificação do jogo, cria um protótipozinho em Lua, e depois traduz de Lua para C++, porque tem uma briga para se fazer essa tradução aí, mas se faz. Python, ela trabalha muito bem na parte de interface gráfica. Eu não sei, porque eu já vi um joguinho de Java, você tá falando isso, que todo Java é ruim, mas já vi um joguinho em Java que é simulando você projetar uma rede de computadores para invadir outros computadores e se proteger de invasões em Java, né? Então, era legal isso aí. É, geralmente, né? Então, estou falando, então vamos registrar a exceção, já que é assim. Mas agradeço você ter bombardeado com isso, né? Então, quando você vai definir uma linguagem de programação, você tem alguns critérios que são para você avaliar legibilidade. O que quer dizer legibilidade? É ler, tá? Quão fácil você lê um código naquela linguagem. Simplicidade, quão simples a linguagem é. Tá? Ortogonalidade, ela tem que ter recursos para fazer uma grande diversidade de coisas, mas é interessante que esses recursos sejam ortogonais, ou seja, independentes. De forma que você não tenha recursos duplicados que, por exemplo, duas bibliotecas diferentes fazendo o mesmo serviço. Isso aí já implica uma perda de ortogonalidade. Confiabilidade, quanto de confiança e segurança aquela linguagem te passa. Portabilidade, eu posso lançar em mais de uma plataforma, 32, 64 bits, Windows, Linux, Mac, console, Xbox, PS4, que estamos falando disso, Nintendo Switch. Reusabilidade, o quanto do código eu reaproveito. Modificabilidade, como fácil é modificar as coisas dela. Isso é um critério para se avaliar uma linguagem de programação. Algumas linguagens de programação são mais fáceis de ler que outras. Tá bom? Em ADA, eu mostrei aqui o código agora há pouco, pode ser um pouco incômodo no primeiro momento olhar para esse código, mas se vocês pararem para. Deixa eu projetar ele aqui. Pararem um tempo para olhar ele, vocês vão ver que ele não é um código necessariamente ruim de digerir. Por exemplo, aqui está um genérico, né? Type element é privado, type index é isso aqui, vai ser usado em array. Element array é um array. Não sei se você foi lá, procedimento quicksort. A é entrada, out, um elemento, um vetor de elemento. Swap, aí tem a declaração de variáveis aqui em cima. Temp element, temp é do tipo element, que é o índice mais à esquerda de A. Aí tem aqui esquerda, direita, tem um swap aqui, né? Mas dá para ler esse código, né? Eu não sou mestre de entrar em já digitar, mas dá para entender, especialmente se o seu algoritmo, o que está tentando fazer. Em compensação, se a gente for para o Malbog, não tem nenhuma leitura ali. Mas isso são exemplos extremos. E por exemplo, C++, será que ele tem uma leitura melhor ou pior? Bom, a questão dos ponteiros às vezes dificulta a sintaxe. Mas tem uma certa legibilidade se você está acostumado com aquela sintaxe. Não é tão boa quanto o Java. Mas Java não é nem sequer tão bom quanto o Python. Por quê? Porque Java, para você fazer qualquer coisa, nossa, se você não tiver um autocompletar, você está lascado, né? Comando imprimir system.out.println. Vai te catar, praga. É ruim isso daí. Então, legibilidade. Né? Às vezes a gente quebra a legibilidade em duas partes. Legibilidade e redigibilidade. Legibilidade é a capacidade de você ler e entender o código. Redigibilidade, como fácil é para você começar a escrever ou estar escrevendo naquela linguagem. Então, às vezes você olha até um programa e diz, não entendo o que esse programa está fazendo, nem eu, mas parece que está funcionando. Né? Aqui a gente viu alguns exemplos, C++, Java, Python, Scala. Eu diria que dessas quatro, a mais difícil de ler é C++.
Escala vocês vão tendo dificuldade por causa da notação de função dela. Então, esses dois talvez tenham algum problema de leitura, mas de escala talvez eu diga que talvez seja mais passageiro, uma vez que a pessoa se acostume com a gramática dela. Tá? Mas se você não está acostumado com a linguagem, a dificuldade que você tem de ler aquele código atrasa o desenvolvimento e a depuração do seu programa. Atrapalha a manutenção e, consequentemente, o desempenho da equipe. Tá? Alguns fatores, marcadores de bloco, né? If, else, algumas linguagens, marcador é a tabulação, como no caso do Python. Em C++, em Java e Scala você tem a questão das chaves. Em outras linguagens você tem begin, end. Tá? Embora isso aqui não seja uma linguagem de programação, eu vou dar um exemplo. Deixa eu fazer. Desculpa, estou tentando abrir aqui um exemplo, mas eu não estou achando. Bom dia a todos. A exemplo dos idosos, hoje a gente começa também por faixa etária, já que os mais velhos têm a chance de desenvolver formas mais graves da doença Covid-19. Achei. Portanto, hoje é a vez das mulheres de 59 anos e amanhã homens de 59 anos. Até sábado, a previsão é vacinar homens e mulheres de 57 anos. Oi, meu amor. Curiosamente, essa parte de programação, de linguagem de programação, às vezes permeia outras áreas que são meio que não surpreenderiam. Bom, primeiro esse aqui, acho que esse aqui é mais interessante. Esse aqui é o Quicksort. Tá chegando, já chegou aí. Em Pascal. Então, procedimento Quicksort. Variável A é uma rede inteira. E low e high são inteiros. Aí tem as variáveis. E você tem o código aqui. Observe que o bloco é marcado pelas palavras-chave begin e end. E você tabula para deixar as coisas mais claras, mas o marcador é como as chaves, né? Você tabula para deixar a coisa mais clara, mas as chaves já demarcaram, em Java já demarcam um bloco. Mas aí você tem essa forma de conduzir o if, tem um then logo em seguida, então as coisas ficam mais claras. Né? Isso aqui, acho que isso aqui é mais sofrido para vocês entenderem, né? Oi, João Anderson. João Anderson e vamos marcar agora. Mais alguém? Deixa eu chamar aqui. Adma está por aqui? Adma, Elielton, Pedro Henrique, Vinícius. Tá? Algum deles pode dizer um oi para marcar presença. Quando disserem eles, vamos, já marquei. Tá? Mas vamos lá. Isso aqui é, na verdade, é uma linguagem de programação de texto, né? Digamos assim, isso aqui é LaTeX. Né? E em LaTeX você digita as coisas assim, aperta o botão de compilar, né? E ele transforma isso daí nisso daqui. Então, é uma linguagem de processamento de texto. Né? Então, aqui eu usei só para fazer pseudocódigo, mas ele faz uns textos lindos e maravilhosos também. Mas é mais para ambiente acadêmico. Do demais você vai preferir
por uma questão de ser fácil de escrever, obviamente, um Word ou um Google Docs, ou um LibreOffice, ou um WPS Office, qualquer um deles, vai ser mais rápido, ágil, você desenvolver uma redação neles do que nesse outro LaTeX. A compensação, você tem uma outra qualidade no final. Então, legibilidade, às vezes, tem um compromisso com produtividade, mas você tem que ver se você precisa daquela ferramenta ou não. Né? Uma coisa muito importante que dificulta muito nossa vida, que nós tentamos, enquanto programadores, deixar esse comando somente no assembly, é o comando goto. Tá? Porque olha aqui isso aqui, input A, entre com o valor de A. Aí vai para a linha 200, ele entra na linha de P. Se B maior que 30, maior que 0, vai para a linha 30, aí imprime A e B. E depois vai para a linha 1000, que entra C, entra D. Depois, se D é maior que 0, vai para a linha 500, que vai para a linha 3000, que imprime A mais C igual a B mais D e imprime o fim. Isso se clicar no GoTo do 30. Se for no GoTo de B menor que 0, ele vai para a linha 100, que vai para a linha 30, que faz o mesmo serviço. Para tu ler isso daqui é muito mais complicado. Então, às vezes, a dinâmica que a linguagem impõe, que os comandos da linguagem impõem, dificulta a sua leitura. O GoTo é algo que a gente quer deixar o mais possível assembly, mas quem trabalha com sistemas embarcados, com processadores de baixa capacidade, vai precisar deles, razão pela qual você tem esse comando em C, mesmo que raramente utilizado, porque C tem uma interface muito mais suave com assembly. Tá bom? Duplicação de vocábulos, né? Então, tudo isso tem dificuldades, né? Conteúdo de P é igual a conteúdo de P vezes Q. O que isso quer dizer? O símbolo asterisco está sendo hiperutilizado com imagem à função. E isso dificulta a leitura. A mesma coisa aqui, tá certo? Quando você chama o construtor, né? E aí você tem dois construtores, você tem que decidir qual construtor você está usando. Aqui tem que usar dois retângulos. Isso dificulta um pouco a leitura das coisas. O que melhora as coisas? A abstração de dados. Né? Comandos de controle bem definidos. Quebrar seu programa em subunidades, modularização. Ter uma boa documentação. Uma boa regra léxica, sintáxica. O que quer dizer léxica? Quer dizer como é que se define, como é que se digitam as variáveis. A sintaxe, como é que se é a organização do programa. E a semântica, como é que aquele programa é traduzido. Por exemplo, isso não é obrigatório, mas a gente tem uma convenção, né, de usar em programação nomes de classe com letra maiúscula. Isso não é obrigatório, mas você fazendo isso, você facilita a leitura. Então, as linguagens de programação, elas acabam tendo cada uma a sua cultura de sintaxe. Em C++, eu lhes falei, né? O pessoal costuma, por exemplo, definir constante, ele escreve o nome da constante todo em maiúsculo, para notar que aquilo é uma constante. Você não tem esse comportamento em Java. Tá certo? Cuidado com os efeitos colaterais. Em que sentido? Aqui não está tão claro. Tá? Mas eu vou dar um exemplo melhor para frente. Variáveis de mudanças globais, né? Pode trabalhar na secção de comando, especialmente a gente viu o caso que a gente pode ocultar uma variável global. Aqui a gente tem um efeito. X igual a 1, retorna 5 interfere nisso. Ele retorna 5, mas ele altera X. Né? Então aqui nós temos um efeito colateral
Aquilo que nós vimos em funcional de efeito colateral, né? Lembram? De opacidade e tudo mais. Quando você executa computações que são desnecessárias para o desfecho da função. O que acontece é que quando a gente está no procedural, a gente usa o efeito colateral direto. Tá certo? A gente usa direto. Porque a gente faz uma função que ela trabalha, na verdade, está atualizando variáveis que interferem em outras funções. Então a gente usa isso com ampla frequência no procedural. Em contrapartida, isso é uma fonte de bugs. Por quê? Porque você tem a sua função fazendo mais do que o trabalho que ela deveria fazer. O trabalho da função deve ser calcular o seu resultado. Tá certo? Então, nesse excesso, nós prejudicamos a legibilidade. Tá bom? Facilidade de aprendizado. Eu lhes garanto, tá, que quanto mais fácil a linguagem é de você aprender, mais exemplos sem ambiguidades, melhor a sua vida. Mas algumas vezes alguns contra-exemplos, né? Por exemplo, a mais, a mais um, a mais igual a uma, mais a, todas elas fazem as mesmas instruções. Curiosamente, eu não cheguei a falar isso, escala você não tem operador de mais de incremento. Por que não tem? Porque você, na verdade, só está economizando um caractere em comparação a digitar a instrução original, que é essa aqui. Então eles preferiram não incluir isso para deixar a linguagem mais legível. Em compensação, se você viu de Java, de C++, você lê esse mais com tranquilidade imensa. Tá? Como há muitas maneiras de representar os códigos, as linguagens são expressivas, quanto mais diferentes maneiras de você fazer as coisas, pior às vezes para o programador inicial. Eu acho que um exemplo disso é que se alguém for pegar a linguagem de programação Perl, Perl você tem, às vezes, 10 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então, é muito difícil você pegar o código de um terceiro, você decifrar o que ele está fazendo. Tá bom? Esse aqui é, por exemplo, um exemplo, salvo engano, em Lisp. Posso estar enganado, perdoe se eu estiver. Tá? Então, quando a linguagem é muito concisa, isso pode atrapalhar quase a quantidade de símbolos novos que são apresentados. Quando eu mostrei aquele exemplo em escala, embora não tivesse tantos parênteses, tinham várias palavras-chave que eram inerentes à programação funcional. O construtor, o case, que era muito diferente do que vocês estão acostumados. Então, isso dificulta, embora seja algo simples, porque permite você escrever um código mais compacto, conciso, enxuto, ele tem uma dificuldade de você entender o início dele, até você se acostumar. Ortogonalidade, vocês têm várias primitivas bem independentes que se combinam para construir mais estrutura, sem produzir efeitos anômalos. Isso não existe ortogonalidade perfeita em nenhuma linguagem. Mas às vezes você pode falar para uma dada aplicação que uma linguagem vai ser mais ortogonal para ela ou não. Tá? Porque a ideia é que, sendo bem ortogonal, você vai conseguir prever bem o comportamento. Porque o comportamento de uma biblioteca não deve interferir no na outra. Tá certo? Às vezes, muitas vezes isso não acontece. Tá? Ok? Porque, olha, você tem operadores que são definidos para mais de um tipo de dados. Aí que operador está sendo usado? Né? Eita, nós. O que é isso, Irla? Yes, my what? O que houve? Referências. Black Butler. Sebastian. Portabilidade. Cada linguagem tem sua maneira diferente de ser portada. Python, você tem um código sendo interpretado, então é fácil dele ser portado
em vários sistemas operacionais diferentes, em vários ambientes, desde que você tenha acesso ao interpretador dele. Java, você compila para um bytecode, tendo a máquina virtual de Java, você consegue executar em qualquer sistema operacional sem grandes adaptações. C++, qual é a estratégia de como a linguagem compilada? Você compila para a arquitetura da máquina destino. Windows 64 bits, Windows 32 bits, Linux, Mac, você compila para a máquina destino. Mas aí você também tem as outras dificuldades, interface gráfica, qual biblioteca você vai utilizar? Em Java é genérico, em Python tem a GTK que é genérica, mas tem outras. C você tem uma chuva, Qt, Ultimate, GTK, vai longe isso daí. Curiosamente, o ciclo de vida do software e do hardware não são, muitas vezes, síncronos. O que acontece? Muitas vezes se utiliza o mesmo software após a mudança de hardware. Exemplos disso? Fui eu. Meu Deus, isso é bom ou ruim? Depois me disse se ela gostou ou não, viu? O que acontece, por exemplo, é que o tempo de vida do software pode extrapolar o da máquina. Aí faz tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, COBOL. COBOL é a linguagem, eu acho que das linguagens que estão ativas hoje em dia no mercado, é a mais antiga. Ela e Fortran são bem antigas, mas COBOL... como tem um professor falando de anime, ela se sentiu mais livre. Tá certo. Mas vamos voltar a COBOL aqui. COBOL, por incrível que pareça, começou a ser usado em mainframes que eram de bancos. O que acontece? O software que gerencia aquilo dali em COBOL, você não vai substituir fácil. Desculpa, Irla. COBOL, ela tem uma característica que, até o momento, você não tem uma boa linguagem substituta para ela. Ela é excelente para matemática de ponto fixo. Vocês estão acostumados a falar de números reais como sendo ponto flutuante. Em Java, em C++, em Python, floats. Não é isso? Mas existe uma outra forma de representar números reais, que é o ponto fixo. E COBOL trabalha com isso, e é bem na verdade, não surgiram boas linguagens que trabalham com ponto fixo depois de COBOL. E essas linguagens que trabalham com reais em pontos fixos são excepcionalmente boas para várias aplicações financeiras. Razão pela qual a COBOL continua no mercado até hoje. Ela fica no mercado até hoje por causa da forma como ela trabalha números reais, que, para aplicações financeiras, é um comportamento muito mais adequado que as variáveis em ponto flutuante. Olha só. Tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo são os jogos, né? Os jogos têm mais vida muitas vezes que os hardwares que o suportam, né? Então, vira e mexe tem as adaptações dos jogos antigos, em especiais os do final da década de 90 para as hardwares novos. Até porque na década de 90 não se falava muito nessa questão. E aí depois começou a se falar, né? Os jogos que eram feitos na década de 90 era só feito para durar enquanto durasse aquele hardware. Depois da década de 90 a pessoa começou a ver uma reusabilidade do jogo. E aí, de bibliotecas, aí as pessoas começaram a querer resgatar os jogos antigos. Tá bom? Confiabilidade, né? Tipagem forte, ou seja, a linguagem, isso é uma forma de confiança, a linguagem exige que você especifique o tipo. E que as definições são
adequados, ou seja, você está atribuindo int para uma variável que pode receber int, e assim por diante. Evite que operações perigosas sejam permitidas. Aritmética de ponteiro ou de string são duas operações que são danadas para dar um erro, né? Mas fazem parte da vida, né? Tratamento de exceção, como é que você trabalha com exceção? A gente viu todas as linguagens que elas disparam a exceção, mas a gente não teve tempo de ver, por exemplo, a linguagem C, cujo tratamento de exceção dela é você prever que vai dar um erro grave ali, que pode quebrar o programa, e você escrever um bocado de if else para tratar dele antes que ele aconteça. Então, algumas linguagens têm formas diferentes de tratar exceções. Outras, o seu problema pode disparar uma exceção. Aí ele verifica onde você vai pegar a exceção. É daquele tipo? Não. Aí ele vai no nível acima, na função que chamou ela anteriormente, e vê, tem alguma coisa que pronto para capturar a exceção? Tem. Ela captura esse tipo de exceção? Captura. Aí dispara essa exceção. Então tem linguagem que tem uma outra forma de capturar exceções. Certo? Ok, senhoras e senhores, o problema de confiabilidade desse código abaixo é que essa instrução do while aqui, que a gente não sabe, fica em dúvida qual vai ser chegado primeiro, o menor ou o e-binário. O i-binário, se não me engano, o i-binário tem menos prioridade, mas o ideal é se a gente tem uns parâmetros a mais só para deixar as coisas mais confiáveis. Reusabilidade, reutilizar o código, tá certo? Parametrização, modularização, aquelas questões do paradigma funcional. Quanto mais perto você chegar de implementá-los, não é obrigado a implementar tudo ali, deixa tudo um brinco, mas quanto mais perto, melhor sua modularização, tá certo? A parametrização, a gente está vendo aqui um exemplo, tá certo? Esse código aqui pode ser usado para qualquer tipo de variáveis inteiras, tá? E aí você tem uma atribuição muito fácil, digamos assim, por troca de inteiro para um outro tipo de variável que tem o mesmo número de bytes. Isso aqui vai funcionar. Tá? A gente normalmente modulariza as coisas em bibliotecas, tá bom? Imports Java, Python, C++, dividir em módulo, e aí você tem as políticas diferentes, né? Em C++ a gente viu, você define a classe no arquivo .h e a implementação dela, de preferência, no arquivo à parte. Em Java você tem uma classe por arquivo, e da implementação tem que estar presente. Em C++, você pode ter mais de uma classe por arquivo. Tá? A ideia é sempre dividir as coisas em unidades menores, para a gente depois poder reutilizar. E também nos deixa a vida mais fácil de planejar, manter, depurar, e por aí vai. Tá? Ocultação de informação é no sentido de que, está escrito listado aqui, é no sentido de que um outro programador que não você que criou a biblioteca não deve ter acesso aos detalhes que funcionam da biblioteca, no sentido de que ele não deve ser capaz de alterá-las. Então tem informação a ser ocultada. Facilidade de modificar o programa, modificabilidade. Tá? Por exemplo, quando a gente vai no funcional, que foi da última aula, por isso que estou partilhando tanto isso, você pode alterar uma função, se ela já estava, digamos assim, se ela já era uma função sem efeitos colaterais, você pode alterá-la que você não vai dar impacto em outros blocos do código. Se tiver algum erro, foi inserido ali. Tá bom? Então, são os critérios, né? A sintaxe, implementação, eficiência, disponibilidade da plataforma. O grupo é competente naquela linguagem? Portabilidade, executa em várias plataformas? Semântica,
serve para aplicação, é mais fácil de programar, né? Ambientes de programação, você tem ideias que eles dão suporte a isso? E por aí vai, tá bom? Tranquilos? 'Estão vivos? Estão mortos. Bonitinho. Teu corpo despida a cascata que canta escondida no meio da mata. Teu corpo líquido escuro que esconde as pedras e os músculos do muro. Eita, já saiu, gente? Teu corpo mancha que fica depois que se lava com água de bica. Tem mais aula, gente. Pausa de 5 minutos. 9h20. Uma pausinha. A gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu pausa a gravação. Acho que sim.